Olá, meus queridos engenheiros, como vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, que alegria de estar aqui com vocês, meus queridos. Muito feliz, pessoal, de estar de volta. Demorei um pouquinho para gravar esse mapa de logística, eu vou gravar o de gestão de projeto em seguida. De fato, essa semana foi bem complicada. Nem sempre na vida adulta é simples, né? Conciliar trabalho, vida pessoal, às vezes acontecem situações que estão completamente fora do nosso controle. Enfim, mas o importante é ter fé em Deus, porque Ele de tudo sabe e grandes coisas Ele tem guardado, tanto para mim quanto para você, seguramente. Bom, queridos, vamos então fazer esse mapa aqui. A ideia aqui é ajudá-los nesse mapa, porque tem um ponto muito específico que muita gente mandou mensagem, então vou auxiliá-los. Fiquem calmos, tranquilos. Mais uma vez, ajudei nesse mapa completo já os nossos grupos de estudo, gestão também, todos os mapas de engenharia de produção, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, mecatrônica. Então, pessoal, todos os cursos a gente já fez os mapas, então precisando de ajuda, me chama lá no WhatsApp, meu número tá aqui embaixo na descrição do vídeo, vou ajudar na prova também, essencialmente os alunos que fazerem o mapa com a gente. Então não perca tempo, pessoal. Não existe essa, pessoal, de achar que vou fazer o mapa mais ou menos, inseguro, e depois eu me garanto na prova, ou vice-versa. Pessoal, a prova é bem complicada, eu ajudei o pessoal ano passado, e infelizmente tem alguns, sempre tem, né, os cabeças duras, que não, o pessoal tá tranquilo, não sei o que. Resultado, no início desse módulo, falaram comigo vários alunos do ano passado que reprovaram. É muito triste quando há uma reprovação, porque eu não sei se você aí do outro lado sabe, mas quando se reprova na Unicesumar, depois do reajuste de janeiro desse ano, tem que pagar aproximadamente R$600 a mais. Sabia? Ao todo, para refazer a matéria, 600 a 900. Por quê? Porque a mensalidade aumenta quando você refaz uma matéria, no módulo em que você está refazendo a matéria especificamente. E mais uma vez, não precisa acreditar em mim se você está duvidando. Liga lá no Polo, fala com eles, você vai descobrir. Então faz a conta, um aumento de mais ou menos 250 R$300 por mês. O módulo demora 3 meses, quanto que é 3 vezes 300? É R$900. Faz sentido se pagar R$900 a mais, além do que você já paga todo mês, só porque você reprovou a matéria? Além disso, ainda você vai ter o trabalho de refazer a matéria, tá? Você pagou e não passou, não. Você pagou, você só vai ter o direito de refazer. Se você não estudar, não fazer as atividades, os mapas e a prova e alcançar uma nota muito boa, você vai reprovar e depois vai ter que pagar isso de novo. Que loucura! Então, não caia nessa. Vem comigo, me manda mensagem, te ajudar no mapa, tirar a nota máxima. E na prova também. Então não caia nessa. Mas óbvio, a prova desde esse módulo é exclusivo para quem fechar o mapa com a gente. Então não dê bobeira. Quem avisa amigo é. Já estou aqui há vários anos ajudando vocês. Graças a Deus. Por isso que a gente tem crescido. Porque Deus conhece os corações e sabe a intenção de cada um, né? E já vi vários casos assim. Então, pelo amor de Deus, não dê bobeira. É um alerta que eu faço porque é triste, né? Quando vem um aluno e fala isso pra gente, que reprovou, que tá passando por um aperto, porque agora aumentou a mensalidade, enfim, não quero que você passe por isso. Então conta comigo. Pessoal, vamos lá então fazer o nosso mapa maravilhoso. Nosso mapa é dividido em 2 etapas, né? Essencialmente voltado para um tema específico que é armazenagem. Muito interessante, pessoal. Então a gente tem a primeira etapa, o que é muito analítica. Então cuidado, pessoal, vários alunos estão com muita dificuldade. Acho que esse é o principal desafio do mapa, eu vou ajudá-los agora. Onde você tem que elaborar um diagnóstico, pessoal, não é 2, 3 frases, é um diagnóstico completo, detalhado. O professor escreveu aqui, né, um diagnóstico detalhado. Então você tem que elaborar isso, um diagnóstico detalhado do armazém que você vai tomar para avaliar, beleza? Então sim, você tem que estudar, analisar, buscar um armazém de algum setor aí do mercado e fazer um diagnóstico desse armazém. Depois, na letra B, fazer um layout atual. Sabe fazer isso? Pois é, você tem que fazer. E ainda na terceira, fazer um segundo layout, que é
uma proposta de aprimoramento, ou seja, você vai otimizar aquele layout inicial e depois destacar os pontos que você otimizou, por que você fez isso, em que isso vai melhorar a disposição do armazém inicial. Portanto, é bem complexo. De fato, é uma tarefa analítica, essencialmente um trabalho de engenheiro. Isso aqui, pessoal, a gente encontra muito na prática, tá? Você, futuro engenheiro de produção, então já se prepara. É isso. Pois é. E na segunda etapa, a gente tem então as questões teóricas em relação a isso. E uma dúvida muito comum que eu descobri que muita gente tem aí é o que? A diferença entre empilhadeira, paleteira e esteira transportadora. Você sabe dizer qual é a diferença desses três elementos? Qual a função de cada um? Calma, vou explicar para vocês agora, tá? Vem comigo então, vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá. Primeiro a gente vai começar com essa parte teórica e depois a gente fazer os layouts, meus queridos. Olha, então como eu disse, pessoal, eu verifiquei que muitos alunos não têm clareza em relação a essa diferença, né? De empilhadeiras, quase que não sai. Empilhadeiras, paleteiras e esteiras transportadoras. Verifiquei que muita gente, né, confunde, não sabe, mas calma. Bom, vamos lá então. O que é cada um desses elementos? Vamos começar com as empilhadeiras. Ora, com as empilhadeiras, gente, é possível transportar grandes cargas e exercer especialmente movimentos verticais com grande capacidade de alcance. Então, ela se destaca essencialmente por esses dois fatores. Empilhadeira. Quando que a gente vai usar? Ora, quando a gente tem necessidade de movimentar, deslocar grandes cargas, ou seja, volumes pesados. E além disso, realizar também movimentos dessas mesmas cargas, além de horizontal, também vertical. Então ela tem aquela capacidade de alocar aqueles pallets pesados lá em cima, tanto alocar lá em cima quanto tirá-los de lá. Então a empilhadeira é essencial para esse tipo de serviço. Entendeu a ideia, pessoal? Essa é essencialmente a necessidade e a finalidade das empilhadeiras. Tá beleza para você? Tranquilo, né? Acho que não tem segredo em relação a isso. Ótimo. Bom, pessoal, letra B. O que a gente tem? Letra B, ó. O outro elemento são as paleteiras. Qual a finalidade das paleteiras? Ora, essa, pessoal, essencialmente ela é utilizada para transportar cargas horizontalmente. Então é deslocado do ponto A para o ponto B de forma horizontal. A gente usa paleteira. Então, essa é a finalidade desse tipo de máquina. Entendeu, pessoal? Então, ela é utilizada também, é muito empregada quando a gente tem limitação de espaço, ou seja, movimentação limitada, onde a gente não tem grandes espaços para manusear a nossa empilhadeira. A empilhadeira é uma máquina bem maior, né? Existe mais espaço para o seu manuseio, paleteira não. Então, nesse sentido, quando a gente tem limitação de espaço reduzido para realizar as movimentações, transporte de carga, paleteira é a escolha. Beleza? Tá tranquilo até aí, gente? Bom, e por último a gente tem as esteiras transportadoras. Ora, as esteiras transportadoras, meus queridos, elas representam uma solução eficaz no deslocamento de cargas, haja vista que o movimento das mercadorias é feito através da plataforma rolante, porque de fato é uma esteira, de maneira ágil e eficaz. Seu uso se destaca especialmente no transporte de volumes mais leves. E aqui eu trouxe uma imagem para ilustrar cada uma delas, porque eu quero que você, do outro lado, domine esse tema, né? Pelo amor de Deus, meu queridinho, minha queridinha. E aqui tá as três, quem consegue destacar? Ora, a última, evidentemente. A gente tem que a esteira, né? Esteira transportadora. A do meio, a gente tem que a paleteira. Então verifica que é um mecanismo bem mais simples, menor, então fácil manuseio. E a primeira, que é bem mais robusto, né? A gente tem de fato como se fosse um pequeno carrinho, um pequeno caminhãozinho, que é a nossa empilhadeira. Justamente através desse sistema basculante vertical, a gente pode de fato exercer esse movimento de cargas verticais. É assim, inclusive, que quando você chega num depósito, por exemplo, tem uma rede varejista, supermercado, nem é supermercado, é atacadista, né? Muito famosa aí Brasil afora, aqui no Rio, Açaí, que a gente verifica aqueles pallets enormes lá em cima e fica a pergunta, caramba, como que colocaram aquele negócio lá em cima? Porque é muito pesado e tal. Então, olha aqui a resposta.
empilhadeira, através desse rapazinho aí maravilhoso que a gente faz esse movimento vertical. Beleza? Pegou a ideia? Ótimo, então respondido. Vamos lá, então, que eu quero, além disso, antes de finalizar, ajudá-los em relação ao layout, que é a parte mais difícil do mapa, talvez, para muitos alunos. Eu vou dar uma sugestão, vem comigo. Bom, pessoal, então como a gente viu aqui, ó, a gente leu inicialmente, a nossa primeira etapa do mapa, a gente tem que fazer esse diagnóstico aqui, né? A gente tem que elaborar esse diagnóstico detalhado e fazer dois layouts. Um layout atual, beleza, e também depois um layout otimizado. Então você vai fazer modificações para propor uma nova solução. Então muitos alunos ficaram perdidos como vou fazer, então trouxe aqui para vocês ferramenta clássica, né? Engenheiro, pessoal, clássica, a gente usa AutoCAD. Então tá aqui o nosso AutoCAD, fiz aqui como se fosse o meu armazém, tá? O contorno do meu armazém, ou seja, o limite espacial do meu armazém em planta. E aqui dentro a gente vai alocar os nossos elementos. Ora, então, ó, vou considerar que o meu armazém baseado num sistema de distribuição de supermercado, uma rede varejista. Então a gente vai ter isso daqui que vai representar a nossa área de armazenagem. Então a gente pode colocar dessa forma aqui, ó. Então vai ter vários pallets, tá vendo? Então tudo isso daqui são cargas, beleza? E vou deixar esse espaço aqui como circulação. Além disso, agora a gente pode fazer também as partes setoriais. Como assim, pessoal? O nosso armazém ele não é constituído apenas, evidentemente, né, de pallet. A gente tem um setor administrativo, eventualmente um refeitório, um controle de carga, controle de qualidade, área de descarga, área de formação de carga, onde está entrando. Tem que detalhar todo o fluxo. Então, ó, por exemplo, vou considerar isso daqui, ó. Vem comigo. Então, a gente pode representar agora o nosso, por exemplo, os nossos setores aqui. Então aqui vou considerar que tem o nosso setor administrativo. Aqui vou considerar, copiar isso daqui e depois a gente faz. Eita, gente, tô fazendo abobrinha aqui, hein? Então eu vou considerar aqui um outro setor, pode ser esses. Beleza? Tá tranquilo, gente? Todos vocês, eu tenho plena convicção, certeza que fizeram com a matéria desenho técnico, não é isso? Todos vocês, porque vocês já estão vendo essa matéria e essa matéria é uma das últimas do curso, né? Tá tranquilo? Então aqui, ó, a gente pode colocar, eu já tinha deixado aqui. Vou considerar que aqui meu escritório administrativo, aqui do lado a gente pode considerar o nosso controle de carga, ou seja, uma central onde a gente faz todo esse controle, ou então um controle de qualidade, se você preferir. Além disso, eu vou considerar, evidentemente, né, pessoal, aqui a gente pode considerar aqui o nosso almoxarifado, onde o pessoal se troca, eventualmente tem um vestiário, tem talvez uma ducha aí pra galera. E também aqui a gente pode considerar, por exemplo, qual outro setor? A gente pode considerar tanto a central, além disso, uma espécie de escritório de shipping, ou então, por exemplo, um refeitório, por que não? Esses grandes atacadistas sempre tem uma área destinada ao refeitório. Então, um grande amigo meu, que ele é um dos gerentes gerais de um grande atacadista aqui, e eu já pude ir lá no armazém e tal, verificar como é toda essa logística. Então aqui, ó, a gente pode considerar, inclusive, que aqui é a nossa entrada aqui, ó, por exemplo, posso vir aqui, e o que a gente faz? Apaga isso daqui, ó, e apaga tanto aqui quanto aqui. Beleza, excelente. E aí o que a gente vai fazer? Posso fazer o mesmo aqui para isso aqui, pessoal, tá representando, vai ser a nossa entrada do nosso armazém maravilhoso. Então vem aqui, apaga isso daqui, pac, ok, perfeito. Voilà. Aí que maravilha, entendeu a ideia? Então, ó, qual é o nosso fluxo aqui que a gente pode considerar? Ora, é simples, né? Então, ó, vai vir aqui, né?
Então tem aqui, eu vou fazer o desenho de uma seta aqui para vocês. Então vem aqui, aqui vai ter 1, aqui vai ter 2. Excelente. Então qual é esse fluxo aqui? Chega aqui, vem até aqui. E aqui a gente fecha daqui para cá, beleza? Então tem um fluxo, ó, entra por aqui e segue aqui, tá vendo? A gente colocou unidirecional. Então aqui, ó, nessa região a gente pode considerar, por exemplo, então, ó, área de recebimento de carga. Então você pode fazer uma segmentação. Então considerar aqui essa é a área de recebimento, e aqui mais alocado aqui a gente pode considerar como uma área de preparação ou envio de carga, por exemplo, preparação / envio de carga. E aí, pessoal, isso daqui nesse caso aqui eu tô desenhando esse exemplo aqui retrata muito fielmente o armazém de um grande colega meu. Tem um trabalha em uma grande rede e o outro é dono, de fato, de uma rede bem menor, óbvio, mas bem respeitada aqui na região. E o layout é bem similar a isso. Então, de um lado, o layout que ele adotou, a gente tem entradas frontais, que é essa parte aqui da circulação, indicada por essas setas. Na parte superior, eles adotaram toda a alocação e armazenagem dos pallets. E na parte inferior do nosso armazém, eles colocaram todos os setores, ou seja, os cômodos, os espaços, as salas administrativas, desde o escritório, controle de carga, refeitório, almoxarifado e assim por diante. Então esse daqui é o contexto do meu layout atual, ou seja, é a letra B aqui, ó. Layout atual do armazém. Então, isso daqui. Então, essa parte aqui é isso daqui do meu exemplo. Claro, cada um tem o seu. Você vai ter que buscar um armazém, analisar, fazer um diagnóstico detalhado, depois fazer essa planta dele. E na terceira etapa, ainda você vai ter que fazer um outro melhorando ele. Você vai ter que fazer um estudo, o que você pode melhorar, qual fluxo você pode otimizar, disposição espacial, entendeu? Então realmente é bem complexo e é muito interessante porque exige de vocês essa parte de raciocinar analiticamente como engenheiros. Muito interessante o mapa. Entendeu a ideia? Então tá aí, pessoal, um exemplo para vocês, rápido, tranquilo, não tem segredo. Vou reforçar, hein? Pessoal, conta comigo no mapa, nas atividades, gestão de projetos, logística e todas as matérias do curso de vocês. Pessoal, não é fácil, não brinquem com a prova, tá reprovando muita gente. E não quero que você do outro lado faça isso. Você que é meu inscrito aqui do canal, fiel, que eu tanto aprecio, que é a parte que eu mais gosto, é vocês. É vocês que me motivam a estar aqui. E é óbvio que eu não quero que isso aconteça com vocês. Uma reprovação é muito ruim. Tem um custo financeiro muito alto, além do custo acadêmico. Então conta comigo, pessoal. Meu WhatsApp tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Vou te ajudar no mapa, te ajudar a tirar a nota máxima nesse mapa, no mapa de gestão, nas provas. Conta comigo e cuidado, gente. Cuidado com esses golpes aí sem vergonha chamados de assessoria acadêmica, que de acadêmico não tem bosta nenhuma, nem engenheiros são, nem formados são. Descobri recentemente que a grande maioria sequer são formados e quase todos sequer são engenheiros. Aí pega agora estão dando para ler, o cara grava 30 vídeos e não ensina bosta nenhuma, aí grava lendo os cálculos de um arquivo. Pô, pelo amor de Deus, é uma comédia, gente, não caia nessa. E aí, professor, como que eu sei ser honesto? Não, cara, é simples. Você não tá fazendo engenharia, meu querido e minha querida? Sim, beleza? Excelente, parabéns. Eu te pergunto, faz sentido você estudar 5 anos de engenharia, o sacrifício, seja sacrifício acadêmico, emocional, de esforço pessoal, financeiro, para depois de formado você fazer um trabalho acadêmico de engenharia e cobrar R$60, 50, 40, 30 reais, 40, 50, 60, 70. Faz sentido, cara? Você estudar tudo isso, fazer um trabalho acadêmico e cobrar esse valor? Tem lógica? É óbvio que não. Pelo amor de Deus, gente. Vamos acordar pra vida. Isso não é nem aula para uma garota de ensino médio de 15, 16 anos. Quem é professor sabe. Ou quem tem filho dessa idade e tá fazendo um pré-vestibular ou um reforço escolar pro vestibular, sabe disso.
Não existe. Aí um trabalho acadêmico vai ser 50, 60 reais. Eu falo isso, gente, porque eu fiquei muito triste semana. Que veio um aluno, falou, professor e tal, mas esse valor fulano faz por 40 reais o BAFA. Aí eu falei, olha, tá bom, é interessante. Mas só uma reflexão, você nem precisa me responder. Você acha que alguém faz engenharia, estuda 5, 6, 7 anos, aí se forma, vira professor, faz mestrado, especialização e depois vai fazer um trabalho acadêmico por 40, 50 reais? Você acha que tem algum sentido? Será que isso tem lógica ou tá mais inclinado para um golpe? O que você acha? É óbvia a resposta, né, gente? E o golpe agora não é você pagar e não enviar o trabalho. Eles enviam, só que o trabalho é errado. Pois é. Então, é ruim, porque eu realmente me esforço, sou professor há anos aí, e a ideia aqui é ajudar vocês, gravar vários alunos aí, graças a Deus, eu já acompanho a formatura da Unicesumar, dezenas e dezenas, mas de últimos tempos pra cá é bem complicado, porque é muito aluno que acha que é isso aí, a realidade. Um trabalho acadêmico de engenharia é 30, 40, 50 reais, 60, e se for mais que isso é porque tá muito caro. E aí, então, aí é um problema que, acho que de um sentido mais amplo, reflete, infelizmente, o problema que a gente tem na nossa sociedade brasileira. Aquela ideia de sempre ir no mais barato, aquele jeitinho, não é esse valor não, mas tem um jeitinho ali que eu pago 30, 40 e tá beleza. Só que é óbvio que não faz sentido. Alguém estudar engenharia durante tantos anos, vocês são estudantes, sabe como é difícil, e cobrar um valor desse. E é bem complicado, viu? Porque o pior cego é o que não quer ver. E mesmo assim, sabendo de tudo isso, tem gente, não muito, eu digo a maioria vai lá e pá. Então, pessoal, isso reflete muito a máxima que todo mundo tá cansado de saber. Educação não é valorizada no Brasil, professor não é valorizado no Brasil. Todo mundo fala isso. Só que na hora de você procurar o serviço do professor, qual é a sua escolha? Aí você vê se realmente é só um discurso da boca para fora ou se você faz parte desse pessoal que fala, mas na hora H é um desses que reproduzem esse discurso, mas na hora que você precisa do serviço, você vai lá, desculpa aí, professor, que eu vou aqui no duvidoso, que não faz o menor sentido. Então fica a reflexão, é só aproveitar uma espécie de desabafo e compartilhamento dessa situação, essa semana que me chamou muita atenção, conversei com esse aluno e me fez refletir sobre isso. Caramba, muita gente fala de educação, o professor deve ser mais valorizado, só que na hora do bolso dele, ele mesmo não valoriza o professor. Então, se eu falo que o professor tem que ser valorizado, mas eu sou o primeiro a não valorizá-lo, eu sou hipócrita, né? De falar isso. Então, fica o recado, pessoal. E aí, a consciência de cada um, vocês estão cansados de saber, né? E a qualidade do meu trabalho. Eu venho aqui, gravo conteúdo, te garanto que ninguém vai ensinar a fazer vocês aqui, ó, um layout do zero desse, de um armazém. Inclusive, vocês podem usar esse no mapa de vocês, por exemplo, né? Só que, evidentemente, tem que pensar na melhoria e tudo, mas é uma opção. Ninguém vai fazer isso. E aí, enfim, é isso, pessoal. Não vou falar, não vou estender mais. Contem comigo nos mapas, nas atividades, nas provas de todas as disciplinas, e a gente vai conseguir essas aprovações, tá bom? Queridos, fiquem então com Deus, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!